Dia, um excelente dia. Seja bem-vinda. Hoje o nosso estudo segue Neemias, no livro de Neemias, capítulo 5 a 7. Então já pega aí sua Bíblia, né, reprisando aqui como que foi o governo, né, de Neemias, um grande líder, um homem que estava ali, né, no seu conforto, mas se dispôs a servir, né, a voltar à sua cidade, a ajudar o povo na reconstrução, se uniu ali com outro grande líder, né, o Esdras, e reconstruir a Jerusalém, ajudar esse povo. E ele orou a Deus, então Deus envia ali pessoas, e o rei, né, do qual ele servia, o rei da Pérsia, o ajudou, né, dando ali provisões. Então essa construção ela começa a se erguer e, claro, quando se levanta um grande líder sempre tem opositores. E diante de tudo isso, Neemias se manteve ali forte na obra, né, nessa construção. Então que sejamos sempre fortes, né, em meio à oposição, né, críticas, calúnias ou zombaria ou o que seja, que a gente se mantenha ali firme no propósito de construção, né, de edificação do templo, quer dizer, da nossa vida, dos nossos projetos, independente do que o outro, né, venha criticar ou elogiar, que a gente se mantenha no propósito. Vou convidar aqui Suelen, que está conosco. Então, a gente verá algumas lições desses capítulos de hoje, capítulos 5 a 7. Já vamos começar. Então, nesses capítulos a gente aprende, né, que todos nós, a gente nasce, a gente vem ao mundo já em uma grande guerra universal, do qual a gente tem que se posicionar como herdeiras, do qual a gente tem que se posicionar e ir para a conquista, né, e para a construção da obra. Suelen enviei o convite aí, só aceitar. Ok. Então já vamos compartilhar, se você está no ao vivo, gravado, já compartilha essa mensagem. Consagrar esse momento. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, nós te agradecemos pela dádiva de vida, pela dádiva de saúde. Senhor, cada um aqui presente, cuida de nós em tudo, Senhor. Em cada área da nossa vida, em cada momento da nossa vida, se faça presente, nos direciona, nos usa conforme a tua vontade. Consagramos a ti o que somos, o que fazemos, tudo o que temos, que seja para a tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bora lá, agora acho que vai. Neemias, capítulo 5. Você quer começar? Que grandes lições. Então, aqui a gente vê que a gente não pode ser ingênuo de pensar que mesmo fazendo, obedecendo a Deus e fazendo a sua obra, né, que a gente não vai enfrentar desafios. É isso, a gente precisa se posicionar para resolver as questões que a gente tem que vai aparecendo no meio do caminho, né? E a gente tem que estar pronto para enfrentar todos esses desafios, assim como Neemias fez, né? Então, assim, a gente vê quantos desafios Jerusalém enfrentou ali, né? E que Jerusalém estava em ruínas, que o povo não tinha o suficiente, né, para viver dignamente, né? Enfrentavam chuvas, em agricultura ali que estava comprometida, né? Os judeus emprestavam dinheiro e cobravam altos juros, e quando não tinham dinheiro para pagar, eles vendiam seus filhos como escravos, né? E ao saber disso, Neemias ficou muito indignado e teve que se posicionar para mudar toda a situação ali, né? Então, daí ele reuniu uma assembleia e repreendeu os credores para poder estabelecer novas regras financeiras e devolver os bens, os filhos, os juros pagos, devolver tudo isso, né? Então a gente tem que ver a postura que ele teve, né, como um líder íntegro, justo, para poder nos espelhar assim nisso tudo, né? O que mais me chama atenção nele é o foco, né? Que ele não desvia o foco dele o tempo todo, né? Ele tá com Deus,
tem os desafios, os inimigos que ficam ali muitas vezes, né, contra, porque Ao você sempre vai. derredor, ao derredor. Isso, sempre vai ter, né? E muitas vezes a gente acaba se distraindo com isso na nossa vida, né? A gente acaba escutando as pessoas, opiniões, as coisas ruins que vão acontecendo, os desafios, a gente desanima, a gente muitas vezes desiste, né? Então a gente pode olhar aqui o foco que ele teve o tempo todo, né? De ser persistente, perseverante, de estar com a visão ali em Deus e seguir, só seguir, porque ele acreditava muito naquilo e ele se posicionava realmente, né? E é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente acredita em alguma coisa ou quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa se posicionar e seguir em frente com foco, né? Determinação. Autoconfiança, né? Autoconfiança. Então, Neemias, ele foi esse governante, né? E a ponto dele chegar e ele anula essa usura, né? Quer dizer, ele anula todos esses contratos dos quais os irmãos ali estavam alienados, né? Vendendo os próprios filhos porque, né? Para sobreviver. Então, assim, realmente é muito forte, né? Porque toda liderança levantada por Deus, erguida no direcionamento de Deus, ele vai servir com muito amor ao povo, né? Que o povo, a criação, a melhor criação de Deus é o homem. Então aqui ele estava para fazer esse serviço, né? Direcionado por Deus. Então sempre fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus tem levantado aquele libertador, né? Porque ele vai estar total na dependência do Senhor, direcionado, né? Nesse sentido de servir o povo, não a si próprio, né? Diretamente. Claro que vai ser E eu, beneficiado. sim, eu vejo que muitas pessoas, assim, às vezes têm medo, né, de se posicionar em algumas situações, né? Então fica olhando a situação e não se posiciona, né, por assim, viver no automático, né? E deixar com que as coisas aconteçam. Ah, porque é assim, então é, né? E não se posicionar, não tá ali à frente, não, tem que ser assim, eu vou atrás, eu vou buscar, vou, né? Vou me Focar, posicionar. essa questão do foco que você traz, ela é muito importante, porque eu estou determinada nesse projeto. É esse projeto que eu vou erguer, né? Esse projeto. Aqui a gente vê que ele estava em constante oração e jejum para cumprir esse projeto, porque todo projeto, quando a gente se posiciona e se levanta, vai acontecer algo para impedir de você não continuar. Muitos começam, por que que muitos projetos, todos começam com aquela energia, igualmente no ano novo, todos começam o ano novo, vai ser um projeto lindo, eu vou fazer, vou emagrecer, eu vou cuidar mais da saúde, eu vou isso, vou aquilo, e aí ao longo se deixa perder, né? Por quê? A constância, o foco, né, está ali em constante realmente reverência, né? Comecei, eu vou concluir. Eu comecei, eu vou concluir. E a gente não pode se conformar, né, com as coisas assim, ah, é assim mesmo, deixa quieto. Ou ficar na zona de conforto, né? Porque é mais gostoso às vezes, né? Deixar as coisas acontecer, ah, deixa assim mesmo, que é mais fácil, né? Mas o que é mais fácil muitas vezes não é o que, né? Nem tudo tem os seus desafios, né? E a gente aprende nesse desafio, nesse processo todo, né? Por isso que a gente tem que manter o foco para seguir, porque no processo a gente vai se lapidando e a gente vai se tornando outra pessoa, né? Então, isso tudo faz com que a gente cresça muito, né? E é constante na nossa vida, quando nós somos filhos, ali na casa do pai, a gente tem um dever de estar ali contribuindo, de ter o dever com os estudos. Quando a gente casa, a gente tem um dever de ser uma boa mãe. E tudo isso exige no processo a gente estar focada nessa construção, né? Imagina, quando eu estava grávida, eu estava buscando ali estudar de tudo, de maternidade, de como, né? Apesar de já saber, né, pela formação de pedagogia, que é uma coisa linda, que toda mãe, assim, se puder e tiver oportunidade, é algo que nos abre muito a consciência, né? O princípio, desde tudo. Então, a gente tem que sim buscar sempre capacitação, a gente tem que sim estar focada, porque um processo exige preparação. E aqui Neemias tinha total preparação direcionada por Deus. Então, uma liderança, fala-se a palavra de Deus, toda liderança ela é instituída por Deus. Qual é a liderança que você exerce hoje? Para mim, ter liderança sobre mim mesmo, é o domínio próprio que a Bíblia fala. É O levantada por primeiro, Deus, né? tem que ser através de Deus. A primeira tem que ser a liderança de mim mesma, as minhas emoções, né? É a cura ali.
Então, a gente tem que estar constante nesse processo. Então, aqui Neemias, ele tem essa autoconfiança porque, primeiro, ele confia em Deus. Primeiro, é à frente, quem está com ele é o general. Quando a gente está sobre, né, a liderança do general supremo, que é Deus, no direcionamento dele, a gente está seguro, está guardado. Então, vai refletir em nós essa confiança, essa autoconfiança, porque eu só vou confiar em mim se eu souber que eu tenho uma capacitação. Muitas das vezes o que impede da gente agir é por achar, não, eu não tenho essa capacidade, mas a capacitação vem do alto, de quem já é capaz, de quem já venceu todas as batalhas. Imagina que um soldado, ele está ali naquela batalha, mas ele está confiando lá no seu líder, que está à frente, que está direcionando, que tem o plano, a estratégia de defesa e de ataque. Né? Ontem eu levei meu filho para ele ver, então os guardas, os soldados estavam explicando primeiros socorros, mostrando ali as armas, né? Colocaram uma boina vermelha nele, né? Do general e tal. E ele naquele máximo de atenção, olhando. Então, a confiança dos soldados está no general que está à frente, né? Então, a nossa autoconfiança, ela vem porque estamos sob a liderança de um grande general, nosso Deus, né? Porque ele nos capacita. A gente vem aqui, muitas pessoas dizem, nossa, como vocês são corajosos. E Deus nos diz, seja forte e corajosos. Porque como vocês vão ali, vão explicar e falar da palavra de Deus. Gente, é vontade, eu confio na capacitação que o Espírito Santo vai nos dar. Eu tenho uma força de vontade, eu faço a minha parte. Mas por quê? Nós confiamos em Deus que nos capacita. A gente faz com total reverência, consagra. Então a gente veio com toda essa disposição, porque é um direito que ele me dá de filha, ele nos dá esse direito de filha. O que eu vejo muitas pessoas assim, rezando no automático, vivendo no automático, sabe? Tá muito baixo, não? Não, achei. Rezando no automático, vivendo no automático e assim, sem pensar, sem se entregar, sem ter aquele momento assim de entrega mesmo, né? De momento assim com Deus para colocar todas as, as coisas que estão, sabe, assim, dentro do coração mesmo, né? Se entregar totalmente, né? É isso que a gente deve fazer. Deus tá ali, ele tá esperando a gente buscar ele, ele tá esperando que a gente tenha um tempo com ele para que ele possa direcionar a gente. Então a gente só vai ter esse direcionamento se a gente para um tempo, se a gente tem um tempo de qualidade com ele, porque assim como as pessoas que a gente convive, os nossos filhos, nossos maridos, nossos pais, a gente tem momentos com essas pessoas que a gente se relaciona no dia a dia. E a gente precisa desse tempo com Deus também para que ele possa se expressar, para que ele possa conversar com a gente, né? Então, assim, esse direcionamento não vai vir do nada. É preciso buscar, é preciso ter esse tempo de qualidade, né? Para que a gente possa entender o que ele quer para nossa vida, entender o que ele quer que a gente exerça aqui. E eu vejo muitas pessoas assim no automático, sem, né, na correria do dia a dia, vai vendo, vai fazendo, vai orando naquelas orações prontas ali e vamos que vamos. E não é assim, né? A gente precisa parar, Ter respirar. relacionamento, né? Ter confiança mesmo, ter uma conversa de... Né, eu ontem relatando aqui que quando eu ia para a rádio, né, para as rádios, a gente ia rezar o terço nas rádios, então era só aquela oração repetida. E quando, tão bom quando Deus assim nos acha, né, nos encontra, e ele diz, o apóstolo Paulo, eu amo, porque ele diz, lembra de quando você foi achado, que você foi encontrado, ou seja, quando a gente teve a revelação de toda essa verdade, de como verdadeiramente é ter relação, um relacionamento com Deus, de conversar, de ouvir Ele nos dando as respostas. Então lembra quando tu foi achado, não te esqueça disso. E onde abundou ali o pecado, transbordou a graça. Então que a gente seja misericordioso em expressar isso. E aí a liderança, ela começa, a nossa liderança de nós mesmos começa quando eu tenho esse relacionamento com Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais próximo eu estou, mais eu vou me conhecer, mais autoconfiante eu tenho para mim tomar essa liderança de mim mesmo, para mim ter essa postura de fazer. E quando for achado, irmão, o apóstolo Paulo diz, e quando você for achado, irmão, você vai ter a coragem de fazer o que é certo. Então é isso, quando a gente se acha, né, quando Deus nos encontra, que a gente tem essa autoconfiança, a gente se posiciona e faz o que é certo. A gente vem falar da palavra de Deus, a gente vai evangelizar, ser a própria palavra de Deus, né, porque não basta a gente falar, a gente tem que ser
né, Eu fazer. entendo. As pessoas verem Deus através das nossas ações. Sim, é que nem eu li ontem, né? E a gente tem que buscar, a gente tem que fazer. E aqui em Mateus 7 fala: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos aqueles que pedem recebem, todos que procuram encontram, e todos que batem a porta é aberta. Então, é assim, a gente precisa buscar, né? A gente precisa o tempo todo estar nesse relacionamento com Deus, porque ele vai se manifestar, né? Se a gente não for buscar, a gente não tem acesso a ele. Verdade. Então, precisa, a gente precisa ter essa consciência que depende da gente, né? E quanto Sim. mais a gente se relaciona com ele, mais a gente sente sua presença, mais a gente entende o direcionamento dele para nossa vida. É uma constância, né? E de pouco a pouco a gente vai conseguindo sentir ele a cada dia mais, né? Isso é precioso, né? O entendimento. E lá em Gênesis diz assim, Deus diz, a glória de Deus é esconder seus tesouros dos homens, mas aos reis descobri-las. Então é quando eu me posiciono como uma líder, como um rei, né? Um reino é isso, né? A sua família é um reino. Então tome posição e busque esquadrilhar, pesquisar, meditar na palavra, buscar, porque aqui tem muito tesouro escondido. Nós já conseguimos, através dessa meditação, né, relatar muitas lições práticas para a gente colocar no nosso dia a dia. Somos as primeiras a ser moldadas, porque a gente é a primeira a ser alcançada quando a gente está aqui fazendo o estudo, né? E Deus nos diz, medita nessa palavra dia e noite. Então, quando a gente está meditando, esquadrilhando, Deus vai se revelando, a gente vai conhecendo a Deus, e quanto mais próximo dele eu estou, mais semelhante a ele eu estarei, mais autoconfiante, mais bem posicionada. Então aqui Neemias é levantado total nessa confiança do Senhor. Então E ele é legal jurou, isso. ele cancelou esses contratos, né? E fala no versículo 4. Então eles diziam, né? Tomemos emprestado do tributo real para cultivar os campos e vinhedos e assim sobreviver. Então eles já tinham muitos contratos, muitos empréstimos, muitas dívidas, e aí queriam pegar mais. Ou seja, um poço, né, aquela bola de neve, aquele poço sem fim, né? Então, Neemias vem e resolve, né, com o direcionamento de Deus. Uhum. Ele estava sempre buscando, né? A gente estava falando, né, dessa questão de buscar Deus, e assim, lá em Provérbios está escrito, né, que até o semblante da gente muda, né? Essa questão da autoconfiança, da gente se sentir, né, quando a gente se sente filha amada de Deus e está buscando Ele e sente sua presença, até o nosso semblante muda. É Então, algo é incrível, incrível a transformação que isso pode fazer na nossa vida, é maravilhoso. é É que nem eu falei, é uma autoconfiança. constância, dia a dia. Mas, assim, se a gente tiver o foco, que nem tá falando de Neemias aqui, da gente estar buscando diariamente, é notável quando a pessoa tá em conexão com Deus, porque assim, ela fica mais bonita, né? Parece que os olhos brilham, dá para sentir uma luz de dentro, assim, é uma sensação, assim, é, é uma É um transformação encontro, né? incrível. E é bom você falar isso assim, porque é a salvação. Quando a gente encontra Jesus, ele veio para quê? Para nos salvar, salvar a nossa alma. E o que é a salvação? Na origem da palavra hebraica, o salvação, né? Ele significa cura, saúde. Imagina que sal, naquela época, os soldados recebiam dinheiro, né? Ontem a gente naquela época era com sal. Eles trabalhavam, então recebia aquela porção de sal, porque o sal ali era tudo, algo muito precioso nessa época. O sal era remédio, o sal era para conservar alimentos. Então, o sal era algo muito precioso. Então, veio de salvação, de cura. Né? Imagina até hoje, quando alguém se corta, que se machuca, primeira coisa, não tem outra coisa, faz uma salmourinha, bota ali um sal na água e passa para desinfetar, né, aquele local. Se não tem nada ali próximo, primeiros socorros em selva, em tudo, tem que ter o sal, né? Então, para ir salgando, enfim. Então, é de salvação. Jesus veio para salvar a nossa alma, para curar a nossa alma. Por isso que esse brilho do qual você fala, né? O brilho, porque estamos curando a nossa alma, as nossas emoções, as nossas dores de rejeição, dores de traição, dores que o mundo causou ao longo da nossa jornada. Então, quando a gente encontra esse amor de Jesus, a gente tem a cura, a gente tem a proteção, a gente tem aquele amor que realmente nos resgata, nos cura total. Mas como eu disse aqui,
apesar da gente saber que tudo isso é maravilhoso, a gente tem que ter a consciência de que vão aparecer desafios. A vida, quando a gente encontra Deus, não é que tudo fica lindo, a gente nunca mais vai ter problema na vida. Os problemas, os desafios vão continuar aparecendo. Só que a gente sabe que a gente precisa enfrentar e que a gente tem Deus do nosso lado para que a gente vai conseguir enfrentar cada um deles, né? Então é ter essa força, né, de enfrentar, de se posicionar, ter o foco, né, para saber que vai ficar tudo bem. Mas, assim, nesses desafios a gente vai crescendo, a gente vai se tornando uma pessoa melhor e a gente é um momento de lapidação, né? São todos. A gente sabe que a vida nossa é feito de fases e cada fase a gente vai se tornando melhor, né? Então, os desafios vão surgir e a gente tem que estar preparado para enfrentar cada um deles. Sem dúvida, interessante você falar isso. Não é só ser aquela princesinha herdeira, ai, que eu sou a filhinha do papai, porque nós somos amadas de Deus, perdoadas, filhinhas de papai, lindas, nobres, porém, somos também guerreiras, né? Temos que sim estar em constante crescimento. Os desafios que vão surgindo, a gente tem que posicionar e enfrentá-los para solucionar. Igualmente, você imagina países, a Inglaterra vive a monarquia até hoje. Então, ali a princesa Kate, duquesa de tal. E quais são os desafios? Ela tem um desafio da nobreza, servir ao povo. Você vê ela em constante orfanatos, servindo ao povo. Né? Só a presença dela, aquelas pessoas se sentem enaltecidas. Por quê? Ali é um ato de generosidade. O que ela está doando? Seu tempo, ouvindo as pessoas. Então, só aquela presença, as pessoas se sentem altamente importantes, né, por estar diante de uma princesa. Então, é isso, é ser generosa. Nós somos princesa do reino. Né? Nós somos nobres, filhinhas de papai, né? Então devemos servir. Ser generoso não é só, muitas pessoas confundem, né? Ser generoso é dar o que me sobra. Não. Ser generoso é dar o que eu preciso. Né? Muitas de nós temos aqui obrigações, deveres com a família. Viajar, sair agora, mas assim, estamos servindo, né? Estamos servindo primeiro a nós, crescendo como pessoa, né, colocando aqui, expondo a palavra do Senhor, o Evangelho, essa é luz para o mundo, é realmente que transforma. E a palavra de Deus lá em Mateus diz, ó, estamos aqui seguindo, realmente meditando nesse capítulo, que é o que Neemias faz aqui. Ele veio e ele toma, né, ele chega e fala, por que vocês tomam seus irmãos em cativeiro? Então ele usurpa, né, ele usura todo. Usura, na verdade, usura significa eliminar os contratos. Então aqui ele vem dar liberdade. Não sejam vocês que aprisionem os próprios irmãos. Deem agora a liberdade. Então fala lá no versículo 8, né? Nós resgatamos os nossos irmãos judeus que foram vendidos aos gentios, junto com seus filhos. Mas vós, cada um, toma em cativeiro o seu próprio irmão, de modo que reclamei com eles severamente, dizendo, também vós vendei aos vossos próprios irmãos. Mas eles ficaram calados e não responderam. E aí ele, como na ordenança de governo, ele vem lá no versículo 11 e diz, restitui-lhes assim, neste mesmo dia, seus vinhedos, seus olivais, seus campos e suas casas. Além disso, perdoai o resto do povo que possua alguma dívida de dinheiro, de grão, de vinho e de azeite. Então aqui nesse tempo era moeda de troca, né? O escambo, do qual a gente estudou ali. Eu produzi aqui o azeite, e Suelen tem lá, produz um outro produto, então eu trocá-lo. Sueli, eu tenho uma abundância de azeite, porque eu produzo. Então, vamos fazer esse escambo, né? Essa troca. Então, aqui era de grande valor. Inclusive, o sal era um altíssimo valor, né? Quem tinha sal ali, porque quem não tinha, buscava ali as ervas para temperar, para dar sabor para esses alimentos. Imagina o que é uma carne, um almoço, então você preparar algo sem sal. É insípido, né? Fica sem sabor. Então, isso é de grande valor. E aqui, ó, no capítulo 5 de Mateus, a gente vê um grande versículo que fala, que Jesus nos diz assim, ó, vós sois sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que salgará? Pois nada para nada serve, senão para ser jogado fora no chão e ser pisado pelos homens. E agora eu te pergunto, né, porque tem muitas pessoas, a gente ouve que fica naquele pior dos hábitos, vitimização. Ai, que só se para ser pisada. Ai, que fulano me humilha tanto. Quem nunca? Eu já estive em momentos assim. Eu já estive. Por quê? Sem sal, insossa, sabe? Sem a presença de Deus.
Isso é que nos falta, minha irmã. Aí quando Deus chega, aí vem esse brilho no olhar, vem esse semblante diferenciado, né? Vem toda essa... Assim, quando a gente está nessa vitimização, assim, vamos dizer, a gente está colocando muita expectativa nas pessoas, né? E daí a gente acha que a gente tem que ser o centro das atenções, que as pessoas têm que fazer as coisas, né? E a gente fica criando essa expectativa no homem, né? E quando a gente está em conexão com Deus, a gente sabe que a gente é o centro e que Ele vai estar sempre com a gente. Cada um de nós tem o poder dele. Só que a gente precisa clamar para que Ele esteja dentro da gente todos os dias. Todos os dias. Tem que pedir em oração, Senhor, me concede, né? Me dá a sabedoria, me dá o discernimento para que eu tenha autoconfiança. Porque se você está hoje desanimada, para baixo, não sei como você chegou aqui nesse momento, quem está assistindo agora, quem está no gravado, para baixo, desanimada, vitimizada, ai, que fulano me dá o valor que eu mereço. Você primeiro tem que se valorizar, você está se valorizando, tendo o seu autocuidado, né? Então, isso é decisão própria, eu fazer isso, eu ser esse sal, essa pessoa que onde chega, né, coloca ali luz, e ele diz que não só o sal, né, mas que nós tenhamos, sim, sabor, onde chega tenha alegria, tenha entusiasmo, porque se você chega no lugar e fica aquela pessoa insossa, morna, né, que a palavra de Deus também diz, você seja sim, sim ou não, não. Não fique no talvez. Você esteja quente ou frio, porque o morno ele vomita. Ou você esteja ali, esteja na presença, porque o insosso não faz sentido. Então a gente tem que ser, né, ter essa presença de Deus. E isso é a presença de Deus em nós. O entusiasmo fala que é em tu, né, Deus dentro de nós. Então tem gente que normalmente se incomoda com o entusiasmo. O meu filho, ele é altamente entusiasmado. Eu sou, né? Então ele é muito mais potente, imagina. E tem pessoas que se incomodam. Nossa, onde ele chega, ele tá... E eu digo, não repreenda, deixa, é a alegria, é a forma que ele tem de se expressar. Ele fala muito alto, ele fica naquela animação. Quando ele tá muito alegre, ele não sabe se expressar. Ele agora já diz, mamãe, eu tô feliz. E eu digo, que bem, então. Mas se você vê ele numa alegria, dentro de um riacho, ele grita que fica todo mundo olhando. Altamente entusiasmado, sabe? Ainda não tem aquele domínio próprio das emoções. Então ele expressa de uma forma que muitas pessoas se sentem incomodadas. Mas olha só, né, como a gente é, né? Se a gente não tem essa consciência, a gente repreende, né? Quieto, todo mundo tá olhando, né? Mas assim, a gente não pode se preocupar com o que os outros vão pensar. A gente tem que ser o que a gente é, tem que viver, tem que ser feliz, tem que aproveitar, né? E a gente se preocupa tanto com o que as pessoas vão pensar, né? É que nem você falou, né? Essa pessoa insossa, morna, eu já fui tanto assim, né? Mas depois que, assim... Apática, eu também. Quando a gente busca Deus e quando a gente sabe que a gente tem Ele dentro da gente, o Espírito Santo está dentro da gente, a gente sente esse poder, a gente sabe que a gente se livra, se liberta, né? Porque é maravilhoso, assim, parece que Deus é o sentido da vida, é Ele que dá o sentido para tudo, né? Nossa. E é realmente o que eu falei, quando a gente sente, quando a gente clama por esse poder dele, ele muda o semblante, muda tudo, muda o sentido da vida realmente. É verdade. Né? Quando ele soprou lá na nossa narina, né? Na narina lá que fala em Gênesis, ele deu o poder da vida, então ele está dentro da gente. Sem dúvida. E quando a gente potencializa, então quando a gente une força com força igualmente. Eu estou entusiasmada. Se chega ali alguém insosso, ele é capaz até de derrubar a sua energia. Então quando meu filho está nessa vibe e tal, eu entro total com ele. Eu me torno ali criança com ele, eu me divirto com ele, eu começo a rir. E as pessoas meio que ficam olhando ou querendo. Eu já digo para meu esposo, opa, não repreenda, deixa ele expressar, porque isso pode gerar um bloqueio de gagueira, crianças que são negadas, que são ali introspectivas. É exatamente isso. Ei, a gente está em tal lugar. Ei, não pode fazer isso. Ei, expressa. E tem pessoas que têm em comum alguns repreendem, tem pessoas que acham o máximo, uau, que espontâneo. Como a pessoa consegue fazer isso? É automático, né? Muitas vezes eu faço isso com meu filho, eu falo, nós estamos num lugar, não pode. Eu repreendo, assim, porque eu fico pensando, né? Mas a gente precisa criar essa consciência de né? Porque a gente, inconscientemente, a gente está ensinando assim, se preocupa com a opinião das pessoas, ó, o que elas vão pensar, né? E não é isso.
eu meio que entro na vibe dele, até para, inclusive, a vida é bela. O pai, ele faz exatamente isso com o filho. Ele busca todo o tempo preservar a inocência do filho, todo o tempo naquele lado cômico, quando ele está em uma situação. E olha como Deus, até nisso Deus se faz presente, né? Porque ele ajuda. Ele fala lá de um jogo que tem que acumular 1000 pontos. E o soldado, quando ele vem da guerra costurado com os pontos, aí ele diz assim, eu ganhei 20 pontos. Quer dizer, ele ganhou 20 pontos no corte do ferimento, e o pai estava colocando como se fosse um jogo, aquela batalha, aquele campo lá de prisão, para preservar a inocência do filho. Então, nós somos responsáveis por preservar essa inocência deles, por ensinar isso a eles. Então, esse filme vale a pena conferir. Inclusive, ele é um filme que foi ganhador do Oscar de 1999 e competiu com a Central do Brasil. Então, ele ganhou o Oscar, né, quando ali Fernanda Montenegro, nossa brasileira, né, e o filme A Central do Brasil também foi ao Oscar, porque o filme, ele realmente, além de cômico, né, tem um lado engraçado, mas muito trágico, são judeus que estão em campo de concentração. E ele busca tudo para preservar essa inocência do filho. Então, nós, no mundo que nós estamos, é uma guerra universal. Então, nós somos responsáveis por manter essa inocência, por preservar uma vida abundante, né, para os nossos filhos, para que realmente tenha essa luz. E Jesus ainda fala lá no versículo 4 de Mateus 5, vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte, não se pode ocultar. Então, que essa alegria ela não seja ocultada, que a gente não repreenda quando alguém estiver nesse entusiasmo, porque o sal é a presença, é alegre, o sal é cura, e a luz do mundo, então nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E onde a gente chegar que esbanje, sim, a alegria. Imagina que até uma plantinha nossa, quando está ali defalecendo, a gente pega um punhado de sal e coloca ali sobre ela, vai haver, né, um renovo, essa planta vai se recuperar energia. O sal, ele promove uma limpeza, uma cura, né? Isso é importante. Então, aí ele fala, né, se ninguém acende uma lâmpada, e ninguém acende uma lamparina e põe debaixo de uma vasilha, mas sobre um candelabro, e ilumina a todos que estão à casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas ações e glorifiquem elas a vosso Pai que está no céu. Então, esse entusiasmo que vem de nós, esse brilho que vem de nós, é a potência de Deus ativada. Então, use, ele diz, assim brilhe a vossa luz diante de todos e testemunhe para que realmente Deus seja glorificado. Esse brilho que tem no meu olhar, no da sua, essa transformação que há em nós é a potência divina, cada vez mais se acendendo, né? Imagina que um fogo, ele tá ali baixinho, mas se você coloca lenha, ele vai potencializar. E você vai colocando mais, e mais, e mais, potencializa esse brilho. A gente tem que ter a consciência de que a gente pode estar em dois lados, né? Ou a gente influencia, ou a gente é influenciado, né? Então, aqui nem você falou, quando a gente está nessa energia, ou a gente influencia as pessoas e as pessoas olham para a gente e falam assim, o que está acontecendo, né? Por que esse brilho no olhar? Por que essa alegria? Por que esse semblante assim? E queiram entender e queiram buscar isso, né? Para que a gente pode influenciar as pessoas assim. Ou a gente é influenciado por elas de, assim, viver no automático, de não ir buscar Deus e de estar vivendo de uma forma, assim, aleatória, sem sentido, né? Então, fica essa reflexão, né? Como está a sua vida hoje? Entre as ações e a realização, né? Entre a fala e o fazer. Porque aqui todos os dias nós estamos falando a palavra de Deus e sendo tocada e agindo através de tudo isso. Porque não adianta saber de capa a capa, o importante é agir, né? Então é isso que a gente busca trazer aqui, lições práticas, exemplos do dia a dia, para que realmente seja congruente o que eu falo com o que eu faço. Sim. Ontem eu coloquei um post que sua verdade cria sua realidade, né? Então, dentro dessa reflexão que você colocou aqui, eu também quero colocar assim que é preciso, se a gente não está gostando do que a gente está vivendo, a gente precisa mudar o que a gente está pensando, as nossas ações, porque a nossa vida é consequência, é um espelho de tudo que a gente tem dentro da gente, né? Então a gente tem que mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, as palavras que a gente diz, porque tudo isso é um espelho da vida que a gente tem, né? Então, se não tá legal,
onde que a gente pode mudar para poder ter resultados diferentes, né? Sem dúvida, está comprometido. E aqui Neemias, ele é esse líder comprometido com a obra, com o trabalho do Senhor, né, com servir ao povo. E olha aqui o que ele diz no versículo 14 ainda de Neemias 5. Além disso, a partir do dia em que me deram a ordem de exercer o ofício de governador sobre a terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º do rei Artaxerxes, isto é, 12 anos, eu e meus irmãos como dirigente entre eles. Contudo, jamais tomei deles um asno, nem disse algo a algum deles, porque os governadores que me antecederam, puseram sobre o jugo ao povo, e tomaram deles o vinho e o alimento, e lhes empunhariam como tributo muito dinheiro, até 40 siclos. Até os seus criados tinham autoridade sobre o povo, e se assenhoraram deles e abusaram deles. Então aqui Neemias, ele foi um grande líder comprometido com a obra. Ele não sacrificou o povo com altas taxas de impostos. Por quê? Um líder instituído, levantado por Deus, ele cuida do povo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, ele aliviou a carga tributária, ele digamos assim, que ele recusou algumas regalias que é de direito, né, de governo. Então, ele diz que ele e os seus irmãos, porque até então a gente sabe, né, que um governo hoje posicionado, e os seus secretários e os seus ajudantes ali também têm grandes regalias e abusam até do poder, né, até mais do que o próprio governo. Então a gente sabe que isso é uma realidade. Então, é desde que o mundo é mundo. A Bíblia fala de política, dessa política, né, que hoje muitas das vezes a gente quer ignorar na nossa vida, mas ela faz uma diferença, porque imagina nós, né, Suelen, eu aqui, cada um de nós pagamos altas cargas tributárias, né? Todos os brasileiros. A gente compra ali 1 quilo de arroz, você está pagando uma alta taxa de imposto. Então, quando entra um governo realmente liderado, que ele diz, não, vamos aqui distribuir melhor essa carga tributária, é direcionada por Deus. E aqui Neemias, esse homem de Deus, ele teve essa consciência e ele diz, ó, que fez tudo isso, mas eu me comportei dessa maneira por causa do temor de Deus. Ou seja, não é por mim mesmo, pela justiça própria, não. Aqui é porque Deus estava com ele. Então ele diz, eu me comportei dessa maneira não por mim mesmo, por causa do temor que eu tenho a Deus, pela obediência que eu tenho a Deus. Então um líder realmente levantado, instituído por Deus, ele promove o bem do povo. Aqui ele libertou os que estavam aprisionados, judeu aprisionando judeu, escravizando judeu. Então, irmãos aprisionando irmãos, né, através de empréstimo, através de aprisionar ali, de confiscar seus campos, a ponto de vender os filhos. Por quê? Altas cargas tributárias. A gente está num momento, né, do Brasil que a inflação está muito alta. A gente compra uma coisa uma semana, quando a gente vai na outra, está altíssimo. Então, é esse poder, né, de uma liderança instituída, de alguém que tem esse temor por Deus, que alivia essa carga escravizada realmente do povo. Então, a gente precisa estar nesse temor de Deus, né? A gente precisa ver Jesus através das pessoas, através de um líder, através de uma mãe, através de um pai, através de um governante. Então, por isso que o amor se esfriou, né? Porque essa busca pelo próprio, né? Ai, por mim próprio. E não, tem que ser um bem comum. E Neemias, ele foi esse exemplo, né? E aí tem até uma passagem que ela fala muito assim, né? Pregue o evangelho a todo tempo e quando necessário use a palavra, né? Primeiro use as ações. Primeiro a gente tem que agir conforme o evangelho. E aí quando necessário a gente fala, porque imagina que muitas das ações da gente, os filhos só vão replicar, né? Não é aquele ditado, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Seu filho, as pessoas que estão vendo em volta, eles vão fazer o que você está fazendo. Não o que você está falando para fazer, né? Então, o exemplo, ele muda tudo. Primeiro, faça. Se precisa, aí você faz. Grande lição, né? É precioso. A gente precisa agir intencionalmente, né? E assim, em cada ação realmente, através do exemplo mesmo, né? E a gente precisa ter consciência, pensar, né? Para poder agir de maneira com que a gente influencie, né? Como eu disse anteriormente, né? Que as nossas ações sejam intencionais em cada uma delas para que a gente possa fazer a diferença, né? Às vezes a gente fica pensando como posso fazer diferença no mundo, né? Seja, né? A gente pode, né? A gente pode mudar apenas sendo, né?
sendo uma pessoa melhor a cada Sendo dia, né? Jesus para o outro, né? Sendo esse exemplo, porque se nós somos seguidores dele, o que é que um seguidor faz? O que o mestre faz, né? Então Jesus era um mestre, um rabino, né? Fala-se que rabi significa isso, professor, um mestre, alguém que sabe, porque até o ministério de Jesus dos 12 ao 33 não relata muito, mas ele estava ali se capacitando e formando. E a formação de rabino, né? Até nos dias de hoje a gente sabe que é uma patente muito alta no ministério, de muito estudo, de conhecimento. Então, dos 12 aos 33 anos, ele se capacitou altamente para ser chamado. E a gente vê aqui nas escrituras que diante, né, alguns relatos das mulheres chegam, rabino, rabi, né, rabô, porque assim, a Bíblia ela é escrita ali em 3 línguas, 3 idiomas básicos, o aramaico, o grego e o hebraico. Então, alguns falam rabi, né, mestre, rabone. Então, ele tem essa patente de doutrinação, ele estudou, ele medita nas passagens, né, na Torá, que é os primeiros 5 livros deixados por Moisés. E o próprio Deus se fez homem, mas ele teve que crescer em estatura, conhecimento e sabedoria. Então ele teve que buscar ter esse conhecimento, porque não adianta nada eu ter aqui conhecimento na minha cabeça, que a pessoa me fala uma coisa, eu sei tudo. Mas se eu não tiver a sabedoria de fazer o que está aqui, eu não sei nada. E quanto mais sei, só sei que nada sei. Porque se eu não pratico, não há sabedoria. Né? A própria sabedoria é fazer o que se diz que sabe. Porque imagina aquela pessoa que tem aquele orgulho próprio, aquele ego, que quando você vai, chega e diz isso, ela diz, eu sei. Quer dizer, está na cabeça, ela leu em algum momento, ela realmente buscou. Mas não está fazendo nada. Porque se soubesse realmente de tudo, de capa a capa do que a Bíblia diz, essa pessoa estaria em outro nível de crescimento, estaria em outro nível de resultado. Por quê? Até sabe, tá tudo aqui, mas na ação não tá. Então é isso que a gente busca seguir o mestre, né? Jesus fez, eu tenho que seguir. Eu sou discípula, né? O que os discípulos faziam? Ensinar igualmente o que eles aprenderam com Jesus. Isso é ser seguidor, né? Ser influenciado. Então, aqui no capítulo 6, Neemias se depara com atos de intimidação. Então, os inimigos estão a todo tempo, né? Ao derredor, buscando intimidar, buscando fazer parar ali a obra. Aí no versículo 2 diz, do capítulo 6, então Sambalate e Gerson me enviaram uma mensagem dizendo-me, vem, vamos acampar junto com as tropas na campina de Hino, mas na realidade eles planejavam nos causar dano. Então, tudo a gente tem que ter discernimento de Deus, né? Quem está ali querendo, né, realmente a favor ou quem está querendo fazer o mal. Aí no versículo 3 ele diz, então eu lhes enviei um mensageiro e lhes disse, estou fazendo uma grande obra, não posso ir. Acaso suspenderia os trabalhos, deixando-os para ir convosco? Então aqui é o foco. Quando a gente está diante de um grande projeto, quando a gente está executando um propósito, a gente tem que evitar distrações, porque elas vão surgir. Imagina que você está aqui no foco, no projeto, e aí chega alguém, vai aparecer uma proposta linda. Suelen, apareceu uma oportunidade X, vamos aqui e tal. E aí você sai daquele projeto para ir fazer o que? Então, aparentemente vem muito lindo. Os inimigos vão colocar oportunidades maravilhosas para você. Se não tiver focado, você vai se distrair com essa oportunidade. Você vai se distrair. E aí ele fala, né, que insistiram ainda. Por 4 vezes eles ficaram, né, com essa busca. E aí no versículo 2 ele diz, pois eu discernira que Deus não o enviara a mim, nem me disseram por meio de profeta que me matariam, mas que o contrataram Tobias, Sambalate e seus companheiros e o enviaram a mim para que me matasse. Então assim, eles dão aquela invertida, eles enviam o mensageiro e ele repete, eu não vou, estou no propósito, estou no projeto. Não vou. Aí eles contratam. O inimigo ele faz. Não deu certo, ele contrata quem faça, né? A gente já viu aqui umas 2 vezes, assim, essa questão de contratar. E hoje no mundo há muitas pessoas que querem ali o teu mal e elas não vão fazer. Mas elas buscam alguém, elas buscam uma situação, uma difamação, alguma situação para te colocar diante, né, da situação e você se distrair e você cair. Sim, e muitas vezes as pessoas se distraem porque na maioria das vezes a gente faz as coisas sem ter um propósito, sem ter um porquê, né? Faz porque faz. E daí a distração chega mesmo, né? Ela vem. E a gente acaba se distraindo por falta do propósito, porque não sabe nem por que tá fazendo, né?
Então, assim, é muito importante a gente saber o porquê que a gente está fazendo as coisas, por que a gente está querendo aquele projeto, por que a gente tem que, né, a gente tem que ter um Continuar e planejamento, concluir. tem que saber onde a gente quer chegar. Muitas vezes, como eu disse, a gente acaba vivendo no automático e nesse automático a gente não busca, não sabe onde vai chegar, não tem um porquê, não tem um propósito, apenas faz, O né? Apenas objetivo final, né? vive no automático. A gente precisa ver essa imagem final do que a gente quer desse projeto aqui. Ele saberia que era a reconstrução da cidade, fortalecer e que todos ficassem ali diante dessa situação protegidos. Quando a gente não tem um projeto, um propósito, um porquê, né, as circunstâncias acabam levando a gente. Então, assim, a gente é guiado pelas circunstâncias. Se a gente sabe qual é o nosso objetivo, aonde a gente quer chegar, o porquê que a gente está fazendo aquilo, a gente segue firme, independente das circunstâncias que estão acontecendo, né? Então, por isso que quem tem um objetivo, um foco, né, um direcionamento, não se distrai com as circunstâncias que vão acontecendo no meio do caminho. Aí no versículo 4 ele diz, ó, em 4 ocasiões me enviaram essa mesma mensagem e eu lhe dei as mesmas respostas, não vou. Aí, porém, eles contrataram um servo do Senhor, olha aqui. Então a gente tem que estar constante separação, gente. Deus nos ensina isso lá em Gênesis, no primeiro. A separação, a seleção, estar separando o que é sagrado e o que é profano. Porque imagina aqui que um sacerdote do Senhor foi contratado para ir dizer uma profecia lá para ele. Que ele diz no versículo 11, pois ele diz, né, o profeta, Semaías, filho de Delai, se apresentou a ele e lhe disse, né, você tem que fugir, entre para o templo, porque virão te matar ainda hoje. Então, assim, a gente está numa igreja, todos ali são irmãos, são igreja, mas Deus fala, né, tem que selecionar, porque em todo lugar ele sempre fala que vai ter o joio e o trigo, e o joio e o trigo é a mesma, você olha e diz assim, são semelhantes, e Deus fala de tudo, tem que acautelar, em todos os lugares, no nosso local de trabalho, dentro da nossa própria família, infelizmente, assim, mas a gente tem que estar acautelado de tudo, acautelado de tudo, para que ninguém vos engane, para que eu não me engane. Então, às vezes você olha para aquela pessoa, nossa, é de Deus, está na igreja, é maravilhoso. Acautelai-vos para que você não se engane com essa pessoa, muito cuidado. Deus nos manda ter constante isso. Ele separou as águas das nuvens, as águas do lençol freático e as águas do mar, com propósito. Tudo é água, mas houve a separação. O joio e o trigo, há separação. Então aqui, imagina que as pessoas muitas vezes se deixam levar, né? Pessoas mal intencionadas dentro da igreja. Olha, e Deus te mandou dizer isso e isso. Deus mandou para me te dizer para você dar aqui o seu carro, ou para isso, você tem que confirmar se isso é de Deus mesmo, sabe? Porque aqui, nesse mundo de profecia, toda profecia da qual eu recebi, Deus já havia falado comigo no meu íntimo. Ele só envia uma confirmação. Tudo que você vai... E você pode esperar. Se precisar repetir, ele vai enviar outra pessoa para repetir. Para que você confirme. Mas toda profecia que você recebe, ela só é uma confirmação do que você já sabe. No seu íntimo, Deus já tinha lhe falado. Então, ele diz, ó, pois eu discernira que Deus não o enviara a mim. Então, olha a importância de estar conectado com Deus. Porque se eu não estiver, é como Suelen aqui acabou de falar mesmo. Quando eu coloco as expectativas em homens, elas são frustradas. Mas se as minhas expectativas estão em Deus, eu serei surpreendida. A revelação, a visão. Deus vai falar com você, ele fala de inúmeras formas. Então, quando chegar um servo do Senhor, porque ele chega, porque é direcionado por Deus, pode sentir lá no seu coração, eu já sabia disso, Deus já tinha me dito e eu estava resistindo a ouvir. Porque Deus usa os meios, aí você fica resistindo, ele manda a confirmação. Através de profecia, através de sonho, de visão. Deus fala com a gente em todo instante. Então a gente tem que estar cautelado. E aqui Neemias foi esse homem sábio. Ele disse não. Aí, o versículo 3, pois ele fora contratado para que eu fosse intimidado e agisse assim, pecando, para que tivesse motivo de me infamar, para poder me reprovarem. Porque o inimigo, ele busca a todo tempo procurar onde está a sua falha, onde é o seu calcanhar de Aquiles, para ele te reprovar. Imagina que o representante de Jesus, para fazer o filme, né, tanto aquele de 1997, como esse que o Mel Gibson fez, que é o mais recente,
Todos os dois personagens que fizeram Jesus, o povo estava ali buscando onde havia alguma falha para reprovar, para acusar ele. E os dois disseram assim, nossa, eu só representei Jesus. E o povo ficava buscando onde que tinha alguma falha para poder me reprovar e dizer, esse aí que está representando, esse que vai fazer Jesus. Então imagina que no primeiro filme de 1997, se você procurar e ver o depoimento do ator, né, ele foi convertido. Todos que representaram ali Jesus foram totalmente convertidos, porque é muito forte esse amor quando nos encontra. E aí ele não era casado, ele era apenas junto com sua mulher. Então eles foram e buscaram. Antes de concluir o filme, ele casou com a esposa dele. Ele oficializou essa união, porque ficavam o tempo todo buscando algo para reprovar ele. E nós estamos aqui pregando, e todo o tempo, né, Elisa até falou assim, você tem a cara, né, que alguém chega e diz que está ali falando que é assim e faz errado. Por quê? Nós somos falhos. E se eu não tiver consciência que eu sou falha, quando o outro vem me acusar, eu me frustro. Então, quando o outro vem me acusar, eu digo sim, eu sou humano, eu erro mesmo. Então, é essa consciência que a gente tem. Porque se a gente for movido pelo elogio ou pela crítica, eu vou parar. Qual é o meu foco? Nosso plano aqui, ler, meditar na palavra do Senhor nos 365 dias. Crescer, e estamos crescendo, prosperando, porque no Evangelho, não é o Evangelho da prosperidade, mas no Evangelho há prosperidade, há crescimento. Se não houver esse brilho no olhar, se não houver essa transformação, está só lendo por ler. E aqui não é um livro do qual a gente só lê por ler, é ler e praticar. A cada capítulo, a cada dia a gente toma essa porção e vão buscar algo para nos reprovar. E ele diz, ó, para que tivesse motivo de me infamar para poder me reprovar. Então, assim como Neemias, nós que estamos nos levantando, nos posicionando, tem os nossos opositores aí, pessoas que estão buscando o tempo todo situações para nos reprovar. E se eu não tiver consciência de quem eu sou, ele consegue me paralisar. Quantas inúmeras vezes eu já ouvi situações, já ouvi mensagem, já mandaram mensagem no WhatsApp para mim, situações. E eu digo, tudo bem, se você não quer, não é o momento, mas quando você estiver preparado, está convidada. Seja bem-vinda, eu vou querer ouvir qual é a tua percepção de versículo tal. Quando tiver um livro do qual você tem entendimento, venha também, ministre aqui pra gente, por gentileza. Pronto. A pessoa fica, sabe? E o importante, o interessante é que depois essa pessoa vai lá e te convida. Ah, eu quero convidar a pessoa para fazer essa oração e tal. Vai te dando autoridade, vai reconhecendo Jesus ali, através da sua vida. Então, a verdade nunca precisa de defesa, né? Não precisa. Então, assim, Neemias age sabiamente. E ele diz, né? Então, ao ouvir todos os nossos inimigos e todos os povos que nos rodeavam, tiveram medo e grande temor diante de nós e reconheceram que esta obra fora cumprida por nosso Deus. Então, olha só como Deus age. A pessoa vai reconhecer que eles que criticaram, que buscavam. E, inclusive, também no filme, né, na obra, Mel Gibson, né, foi criticado por fazer Jesus daquela forma, fazer o filme daquela forma. Então, sempre vai ter pessoas, ele está querendo fazer o bem ali, levar o evangelho, mas tem pessoas que querem criticar. Os atores que fizeram Jesus não tiveram mais trabalho ali, né, em Hollywood. Então, toda aquela situação, ele falou pro ator, você vai correr risco de ser rechaçado, e ele disse, não, mas eu quero, estou disposto. E hoje ele converte, né? Ele foi convertido e ele ganha a vida, assim, fazendo palestra, porque ele não teve mais nenhum trabalho como ator, né, nessa área. Porque é o risco. Barrabás, que fez Barrabás, ele se declarou no início do filme, antes de começar o filme, ele se declarou ateu, sem religião, sem ter. Mas ele disse que na hora, no ato da cena do filme, ele olhou para Jesus na hora que o povo tem que escolher ali entre Barrabás e Jesus. Gente, é muito real. O que a gente liga na terra, ele está ligado no céu. Ali eles estavam fazendo uma encenação de algo muito grandioso. Então ele diz que naquela hora que o povo estava escolhendo entre Jesus e Barrabás, que ele olhou para Jesus, para o representante, para aquele ator, ele disse que viu o próprio Jesus. Ali ele se converteu na hora, ele disse que viu um brilho tão grande nele, viu uma situação que ele disse, eu não vi o ator ali, eu vi o próprio Jesus. E o cenário, eles falam que, diante das gravações, eles relataram que eles viam pessoas de branco. Apareciam pessoas e davam direcionamento de como eles deveriam fazer aquela cena. Então, quando um ou dois estão no propósito, quando dois ou mais se reúnem em um mesmo propósito direcionado por Deus, Deus se faz presente. E os cinegrafistas, a equipe, elas ficavam assim, né? Porque naquela gravação, quando a gente está focado em algo, a gente imagina quando a gente está aqui com foco,
né? Acontece algo assim, você não tá ali muito naquela percepção, você tá de olho na lente. Então eles vinham receber as instruções e depois eles procuravam as pessoas. Não havia, sabe? Muito direcionado de Deus, isso é muito lindo. Então Deus faz presente em todo instante. E aqui a gente segue, né, para concluir esse estudo. Você quer falar algo aí, Su? Não, pode continuar. A gente fala. Então, assim, grandes planos, eles sempre exigem grandes sacrifícios, né, grandes renúncias. O próprio plano de salvação de Deus exigiu um grande sacrifício, o próprio Filho, né? A vida de Jesus. Então, que a gente tenha essa reverência, realmente, de honrar tudo isso, né? De se manter focado na nossa obra, no nosso propósito de crescimento. Essa é a nossa maior obra. E quando a gente cresce, sem dúvida, a gente abençoa nossos filhos, as pessoas que estão em volta. Isso é natural, né? Sim. São as ações que vêm do Evangelho. Tem a prosperidade, né? Prosperidade é crescimento, há crescimento, sempre vai haver crescimento. Se eu estiver com ações, vai haver crescimento. Então, o capítulo 7, ele fala dos acontecimentos após a reconstrução. Então, ele fala aqui, né, que ele ordenou ao seu irmão Ananias, funcionário do palácio de Jerusalém, pois ele era um homem íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal. Então, ele confiou, né, grandes feitos ali, a questão das portas, né, o abrir e fechar quem entra, quem sai. Então, toda essa questão do acesso, a importância, né, do acesso. Então, Deus, ele está sempre com as portas abertas, ele está sempre com os braços abertos, né? Ele morreu assim com o mundo, ele está sempre querendo nos receber. Mas, na nossa dura serviço, quantas vezes a gente teve resistência de ser e achar por esse amor? E ele está ali de braços abertos, esperando cada um de nós. E quando ele fala que acontecimentos após a reconstrução, ele nos remete também à construção do ministério, do que foi o ministério de Jesus. Ele falou na cruz, está consumado. Então, Deus não aboliu tudo que está aqui no Velho Testamento. Ele aperfeiçoou, ele fez ainda maior. Se o tabernáculo aqui era algo lindo, feito com os melhores tecidos, sabe? A Arca da Aliança de ouro. Então, a Arca da Aliança, ela foi convertida em uma aliança do qual Deus diz, eu vou enviar um ajudador, eu vou fazer presente no coração de cada um de vocês. Eu estou acessível. Porque até então, a Arca da Aliança só poderia pegar os levitas e só poderia ir ver lá uma vez no ano os sacerdotes. E aí Jesus veio e reformulou e disse, não, vocês têm acesso agora é todo dia, a todo instante. A porta desse tabernáculo, né, que se formou o grande templo, do qual a gente vê lá em Apocalipse, que é uma obra imensa que Jesus veio, Deus veio e construiu. Essa primeira tabernáculo ele foi feito por homens, né? Teve ali o melhor ourive para fazer a arca, para desenhar. E Deus, ele na sua excelência, ele veio e fez essa nova aliança. Né? E o tabernáculo tem ruas de ouro, é com toda a excelência, 12 portas abertas dia e noite. Então, quando a gente quer, a todo momento que eu quero falar com Deus, é orar sem cessar. Se eu quero falar com Deus dirigindo, eu estou falando. Se eu quero, é em todo momento ele está disponível para a gente. Então, é como o Suelen leu aqui no Mateus. Peça e será dado. E ele diz, filhos, vocês não têm porque pedem mal. Então, Deus não se importa com o nosso ter. Eu tenho uma oferta grande aqui para me dar para Deus colocar na igreja aqui. Ele não se importa com o que a gente tem, porque ele é dono de todas as coisas são dele. Ele se importa com a nossa intenção. Lembra da viuvinha que ela só tinha uma dracma, uma moedinha, era tudo que ela tinha, ela foi lá e colocou. E ele diz, ela terá muito mais retorno do que aqueles que estão dando muito. Não pode ser da boca para fora, né? Tem que ser de todo o coração. A gente tem que se entregar de todo o coração, né? Não é apenas falar, né? É se entregar realmente. Isso é generosidade, né? Não é o que eu tenho para dar a Deus. Ele é dono de todas as coisas, ele não precisa. Ele é dono de Tem até uma música que fala, né? O que eu posso dar a um Deus que tem tudo, né? tudo. E daí fala, te dou o meu coração, É, né? É isso que a gente... É a entrega, né? O que eu posso dar para Deus? Né? Ser generoso é isso. Muitas vezes uma ação. O que é ser generoso? Não é eu dar o que está sobrando, é eu dar o que eu preciso. Eu existo com tempo, eu tenho um tempo, eu vou doar o meu tempo. Eu vou doar um tempo para ouvir um desabafo. Eu vou doar meu tempo para alguém ali que está precisando, né?
Muitas das vezes a gente pensa que é só ser generoso, é realmente dar o que não está precisando. Ser generoso é eu dar, sim, o dinheiro para uma pessoa que está necessitando. Sim, muitas vezes a gente fica, nossa, eu até estou precisando desse dinheiro, mas a pessoa... Isso é ser generoso, é a intenção do seu coração, porque quando você está servindo ao outro, você está servindo a Deus. Ele diz, faça tudo ao outro como se fosse para Deus, porque é para Deus, né? Você Quando sabe que alguém... essa semana eu fiz minha oração de manhã, e daí Deus colocou no meu coração, assim, que deu ajudar alguma pessoa, assim. E daí eu saí pra rua e apareceu uma mulher pedindo ajuda. Se eu olhasse pra cara dela, eu não ia dar, sabe, assim, porque ela não me passou nenhuma confiança, assim. Eu olhando, eu achava que ela não estava precisando. Mas, assim, eu senti de manhã aquela necessidade, assim, de ajudar o outro. E daí, naquele momento, eu peguei e ajudei ela e falei, Deus, eu tô ajudando não pelo que eu tô vendo. Eu não sei o que ela vai fazer com essa ajuda que eu tô dando. Mas eu tava entregando aquilo para Deus, porque Ele colocou no meu coração aquela intenção de estar ajudando de alguma maneira alguém. Então, eu fiz para Ele, não observando ou julgando através do que eu estava vendo. É isso. É isso que Deus quer de nós. E Ele age no nosso coração, Ele fala, imagina que a gente tem esse reflexo, essa intenção. E aí Deus vem e fala no nosso coração. Deus fala no nosso coração assim, a intuição, essas percepções são os sentidos internos, percepção, audição, intuição, a intuição aguçada, né? Deus usa desses sentidos internos, percepção, intuição, vontades, desejo e imaginação, né? Então, assim, tudo isso são os nossos sentidos interiores. E aí, quando você fala, imagina que aconteceu algo muito surreal, que é assim, Deus falando mesmo pra gente, quando meu esposo estava com Covid. Eu ia lá pro hospital, então eu ficava dentro do carro com o neném para não entrar, porque estava naquele aglomerado, e eu ficava ali na frente. E tinha um jovem que ele mora ali na frente daquele hospital, onde as pessoas colocam alimento, fazem ali tudo, ajuda ele, e ele tem só uma perna. E aí ele naquela muleta, então eu baixava o vidro, o meu filho ficava dormindo, e eu começava a conversar ali com ele, sabe? E tal, e qual é o teu nome? E aí ficava conversando, tal. E aí eu começava a ministrar, sabe? Eu ficava ali. Aí outro dia ele foi e perguntou. Isso eu fui inúmeras vezes. Todo dia eu ia para que minha esposa tomasse injeção, ali, tomasse a medicação. E aí eu ficava conversando com ele. E aí ele foi e falou. Ele disse, nossa, tem pessoas que chegam aqui, fecham o vidro, ou ficam aí dentro, com o carro ligado, ar-condicionado, e nem falam. E você ficou aqui conversando comigo todos esses dias. Sabe, não é por mesmo. Aí eu fui e falei para ele, olha, teu valor não está no que você tem, é no que você é. Então, nunca aceita que os outros venham te pisar, né? Porque é isso que a gente fala, a pessoa tá me pisando, me desvalorizando. E eu falei para ele, se valorize, o teu valor não está, porque realmente hoje você não tem um teto. E eu comecei a saber mais da história dele, por que ele estava ali. E ele foi falando. E tudo bem. Aí um certo dia ele comentou, eita, mas essa minha muleta que tá ruim, tava assim já, né, querendo quebrar. Tudo bem, eu fiquei. E aí certa vez eu cheguei lá, aí eu levava um lanche ou alguma coisa assim. Então eu cheguei certa vez e ele foi e me deu um livro. Ele disse, olha, eu guardei esse livrinho aqui para o teu bebê. Porque pessoas que passaram evangelizando, e aí davam, e ele colocou num saquinho e me entregou. Então, assim, sempre as pessoas têm algo para dar, sabe? Isso é ser generoso. Eu achei, nossa, que generosidade. Então ele viu uma forma de retribuir. As pessoas sempre têm um meio de retribuir. E aí sempre passou, meu esposo curou e tal. E aí eu senti na minha mente aqui, levar uma muleta, comprar uma muleta. Eu digo, eu vou ver quanto custa uma muleta aqui para me levar, passar lá, né? E aí eu fui e vi o preço. Tudo bem. E aí quando eu tava indo, me veio de parar, a intuição, Deus assim revela, e aí eu tava indo numa determinada loja e passei em outra. E aí eu parei. Quando eu chego numa loja, que não era que eu ia, tava metade do preço. Sabe? Eu dizia assim, eu ia comprar uma semi-nova. E aí tava metade do preço, pouquinho de diferença do que era nova. Eu digo, então vou comprar nova. Então fui lá e levei, né? Quando eu cheguei lá, ele não tava. E aí eu perguntei pro socorrista do SAMU, ele disse, não, ele tava aqui agora há pouco, mas saiu. Então fui no outro dia e entreguei. E ele disse, eu lembrei de você esses dias. Ou seja, em oração, né? Parece. E aí me veio muito essa mensagem de Provérbios. Quando alguém coloca uma expectativa em você, para ela, você é a mão de Deus para essa pessoa. Então, ele falou, né? Que colocou. E quando ele pensou, ou seja, ele estava em alguma oração.
o pensamento dele, aquela energia fluiu e me fez, de repente, eu lembrar naquele dia de ter visto ele com aquela necessidade. Então foi a revelação de Deus, assim, não por mim mesma, é Deus que faz, porque como que eu teria lembrado? A oração dele, Deus faz mover e coloca no meu coração. Então isso é muito agir de Deus, a gente não pode ignorar, porque nós, através das ações, a gente é a mão de Deus para aquela pessoa, naquele momento que está em uma necessidade. Então a gente não pode ignorar essa intuição, né? São ações de generosidade. Mesmo eu estando precisando, mesmo eu estando com a limitação, mas eu senti no meu coração. Se eu não tivesse feito, eu teria ficado. E aí Deus vem e age e eu consegui comprar a nova pela metade do preço. Não é de Deus? Deus só quer uma ação da gente. E eu digo, uau. E isso é E fé. muitas vezes a gente acaba ignorando, né, essa intuição, É né? precioso como Deus usa tudo. Ele fala conosco a todo instante. Então que a gente esteja realmente para esse entendimento. E aqui ele fala, né, dos acontecimentos após a reconstrução e o que houve diante de toda a construção do qual Jesus fez por nós, né? Muitas coisas magníficas da gente ter acesso a ele, da gente ouvir ele, da gente estar na presença. Muitas pessoas falam, eu não consigo acessar a presença de Deus. Porque a gente não silencia, porque a gente está distraída com o barulho do mundo, porque a gente não está em oração ou jejum para ouvir, porque ele fala. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Deus opera milagres sempre. Ele continua operando milagre todo dia, gente. Todo dia Deus opera milagre. Todo dia. E às Então, vezes a gente põe o foco só no problema, né? Em que adoração assim que a gente vai fazer, a gente põe o foco só no problema, sabe? Só fica com aquilo na cabeça e não se abre para as possibilidades e para que Deus quer conversar com a gente ou mostrar para a gente, né? A nossa atenção fica só pro é verdade. ruim, né? E a gente precisa ter um outro olhar, né? A gente precisa ampliar o nosso olhar. E o problema do mundo, né, Sueli, não é a falta de recursos, porque as pessoas barram exatamente no problema. Nossa, como que eu vou ser generoso e doar algo, fazer algo para alguém se eu não tenho recurso hoje, muitas vezes nem para minha necessidade. Mas o problema do mundo não é a falta de recurso. Porque Deus, ele é infinitamente abundante. Gente, olha, quando a gente faz... acabei de relatar aqui. Eu já tinha determinado tal... E Deus vai lá e eu entro numa situação, Deus direciona para algo que eu não estava nem indo, chega lá, tá na metade, sabe? Não é a falta de recurso. O problema do mundo é a má distribuição, né? Isso que a gente fala dos governantes. Imagina que em um país mais de primeiro mundo, desenvolvido, as pessoas morrem por obesidade. Já nos países subdesenvolvidos, as pessoas morrem por falta do alimento. Então, essa é a má distribuição, né? Essa falta da generosidade dessas ações do mundo. Então, isso está muito na nossa mentalidade. Da gente buscar conhecimento, da gente buscar realmente evoluir, da gente buscar crescer, né? Quantas pessoas saem aqui do Brasil e vão ajudar o povo da África, né? Que é um país mais por conta dessa fome. E nós aqui, a gente tem um país que é próspero e abundante. Se você está com fome, tem um pedaço de terra, se você plantar, você vai ter ali milho. E é algo tão simples, é muito fácil dele brotar, né? Se você plantar no tempo certo, você coloca ali 3 espiguinhas de milho e isso flui ali 10. Me recordo que bem no início da pandemia, né? Eu construí uma casinha aqui numa cidade próxima, a 56 quilômetros, e aí eu deixei um espaço de grama para fazer um jardim. Terminou que não colocamos a grama e não fizemos o jardim. E aí meu pai estava lá cuidando, ele pegou essa área 4x4 e ele plantou milho, sabe? Então, ele fez essa lavourazinha. Então, quando a gente ia para lá, ele pegava e a gente colheu por 3 vezes. A gente jantou por 3 vezes dessa colheita. Por quê? A gente ficava lá na área conversando, cozia o milho e a gente ia lá e comia. E aí, meu filho ficava vendo, ele achava o máximo, meu filho, né? Colher ali na hora. É muito simples, tem um pedacinho de terra. Então, aqui a gente tem essa abundância, a terra é boa. As pessoas passam fome, não é por falta do recurso, é por falta de ação. Né? De muitas vezes é a falta de ação. Então, aí, antigamente, um estudioso falou assim, né, que no mundo, a população crescendo não iria dar conta de tanto alimento para tanta gente. Como não? Ele não contava, claro, com a tecnologia, porque hoje, o que se produzia ali em 6 meses, se produz rapidamente a tecnologia. Então, nunca é falta de recurso, porque Deus, ele é provedor de todas as coisas, ele dá em abundância, mas a gente tem que ter ação. A gente tem que ter ação. Ninguém constrói nada, a gente não tem nada se não tiver uma ação, gente. E às vezes é muito simples. Você planta 3 grãozinhos de milho e nasce uma abundância. Então tudo está próspero, tudo está a nosso acesso. Cabe a gente se dispor a fazer. É a ação e o olhar da gratidão, né? Porque assim, quando a gente muda o olhar, muda tudo,
né? Se a gente fica com o foco só no problema, é isso que vai expandir. Quando a gente coloca foco na gratidão e começa a ver as bênçãos que Deus nos dá todos os dias, né? Tudo, isso se expande também, né? Então, onde a gente coloca foco, se expande. Expande. Já excedemos aqui um pouquinho o nosso horário, mas como é lindo falar, e essa passagem aqui de Neemias, ela está realmente alinhada com o Novo Testamento, que é com a construção do tabernáculo, quando Deus diz ali, está consumado. O plano de salvação de Deus, ele é perfeito, em toda geração ele levanta um libertador, em toda geração, né? E Eclesiástico, Salomão diz, o que há no mundo é o que sempre houve e é o que sempre haverá. A gente vive um ciclo constante, né? Imagina que tudo que era está voltando algumas coisas. Eu vejo assim que na época, né, que a gente morava lá nessa cidadezinha aqui a 56 quilômetros, meu avô tinha uma grande lavoura e eu ia mais só no período de colheita. Então a gente tinha uma abundância assim de, né, porque ele tinha uma grande lavoura mesmo de plantação. E eu lembro que eu ia com ele na época da colheita. E quando era a época de estocada, aqueles muitos homens trabalhavam, eu ficava na casinha ali com a minha avó enquanto ela preparava o alimento e eu ia brincar numa fonte de água, naquela, né, que a gente chama aqui de cacimbas, né, são as nascentes. E a gente ia brincar de argila, fazer panelinha. Então, essa abundância, né, que gera e é tudo tão lindo, a obra de Deus. E aí vai se perdendo tudo, né? Meu Deus, eu fico, nossa, como tudo é tão abundante, a gente tem que ter esse olhar dessa inocência, e aí tudo vai se resgatando. E aí perderam, a indústria veio com as máquinas, o pessoal pararam mais de trabalhar na lavoura, e os que iam estavam indo motorizados, né, desprezando os jumentinhos. E agora eu vejo a supervalorização, já vejo de novo pessoas voltando, né, na minha cidade lá e buscando, porque o combustível é tão caro, que já estão agora valorizando de novo os jumentinhos para ir, né, construindo e normalmente plantar. Nossa, o arroz agora está tão caro, está tudo tão caro, que estão voltando a plantar de novo. Porque é muito prático, é só comprar e desempacotar. E aí termina que vem a necessidade, vem a falta, vem, sabe? Então, assim, quando você vai fazer com amor, lógico que a lavoura, ela dá um trabalho, sol quente, mas quando eu vou fazer aquilo com amor, se divertindo, se torna tão leve, né? Eu lembro que meu avô, quando ele voltava da lavoura, trazendo lá a marmitinha e tal, ele vinha cantando, ele vinha trazendo fruto silvestre. A minha infância inteira, eu comia muito fruto silvestre, porque eu morava em frente a uma mata fechada, e eu ia lá e comia aquelas ameixas silvestres. Então eu ia com uma baciazinha e voltava com ela. Isso era o meu lanche da tarde, isso era aquelas frutas silvestres mesmo, as frutinhas brabas, né, que falam, do mato. Então a gente tinha uma prosperidade, uma abundância tão grande, e hoje quando eu vou, eu digo, nossa, eu colhia tanto aqui, e hoje está povoada de casa. E aí, quando eu paro em algum lugar, que eu disse, nossa, essa aqui tem, porque vai se deixando, até os frutos vão parando de dar aqueles frutos silvestres, sabe? Então, quando eu acho, eu sempre paro e começo a colher. E aí, meu esposo, outro dia, disse assim, Laís, isso aí é venenoso, não? Eu digo, eu passei a minha infância comendo frutinha silvestre, essa frutinha, né? Uma bem pequenininha, pretinha. Então, vai se perdendo. E aí tá voltando tudo de novo. Imagina que o mundo é cíclico e se cumpre o que Salomão diz na palavra. Tudo que é o que sempre vai ser e voltará. Então, eu vejo que as pessoas de fato estão voltando aí para o trabalho, e voltando a plantar, voltando a cultivar, não só esperando pela indústria, porque tudo é muito caro. E eu lembro, inclusive, quando eu voltava de uma dessas colheitas, tem hora que eu fico rindo sozinha, porque quando a gente estava voltando de uma dessas colheitas, quando a gente foi uma minha irmã no Jacá, minha irmã na outra e eu no meio aqui, sempre na liderança, olha. E aí, quando foi para voltar, meu avô me colocou no meio, liderando aqui. Ele foi à frente com um cajadozinho, e minhas irmãs no outro. E vinha aqui o Jacá, cheio de melancia, o outro com melão, aquele melão, né, de roça. E aí, ele foi na frente, e eu sozinha aqui guiando o jumento, né, que eu gosto de andar de cavalo, de jumento e tal. Então, a carga começou a pesar e desequilibrar. E aí, tava uma areinha branca, e a carga desequilibrou e virou. E aí eu caí nessa areinha branca e foi aquela coisa. E meu avô olhou para trás e começou a rir. Olha que a gente riu tanto, a gente se divertiu tanto. Minha avó preocupada. Lá e se machucou e eu não. Até hoje eu tenho essa lembrança desse episódio, sabe? Isso é divertido. Quando a gente faz com amor, se torna tão leve tudo isso. Então tá voltando tudo isso. E eu digo, olha, quando eu tiver oportunidade eu vou fazer isso com meu filho. Porque é tão divertido. Eu ainda até hoje eu fico rindo dessa situação de ir lá e colher. Então o problema no mundo não é a falta de recursos. Do olhar, né? De repente,
Tudo é o olhar, porque de repente você poderia viver aquela situação e ficar reclamando daquela situação de ter virado e de não sei o quê, ou você pode olhar como aquilo divertido e aproveitar a situação. Então, tudo depende do nosso olhar, né? E meu avô se divertiu com isso também, foi lá, me socorreu e a gente dava muita risada disso. E é uma memória, criou uma experiência, uma memória que do nada, quando eu tô lembrando do meu avô e tal, eu digo, eu olho assim, eu vejo certo aquele sorriso dele e eu, naquela areinha branca, eu até gostei porque é a areinha gelada. Então, são memórias, são experiências boas, né? Quando a gente faz com excelência, quando a gente vai fazer com amor, tudo fica tão leve. E aí eu já digo, eu quero proporcionar essa experiência pro meu filho, de chegar numa roça, ele cortar uma melancia. Gente, é tão gostoso que você tá ali embaixo de uma árvore, numa sombra, abrir uma melancia e comer ela na roça, direto na lavoura. Gente, olha, não, isso é impagável, sabe? É algo que vale a pena demais viver. É precioso. Então, o problema no mundo não é a falta de recurso, é a falta de ação. A gente, em todo momento, a gente pode estar realmente inovando. Então, Jesus veio para nos dar essa vida abundante. Então, que através das nossas ações, desse projeto perfeito, porque ele diz, está consumado, tudo está feito. Nós temos tudo feito, gente. Essa é a obra perfeita que Deus concluiu para a gente, tudo feito. A gente só precisa tomar posse. E eu tomo posse conhecendo, eu tomo posse com a ação. Né? Ser feliz é a gratidão da qual a Sueli falou. Eu ser feliz com o que eu tenho. E buscar ampliar. E buscar melhorar. Porque Deus, ele é único, eterno, suficiente. E obedecendo, seguindo, crendo nessa palavra, ele vai te dar a porção abundante. E ele vai te dar a porção transbordante. Porque o que é a obra de Jesus? Ele nunca teve miséria no seu ministério. Chegava ali um com 2 peixinhos, não é? 2 peixes e 5 pães. E ele multiplicava. E aquela porção se tornava suficiente. O pouco que eu faço, o tempo que eu dou, sabe? O pouco que eu tenho. Deus não quer saber o que eu tenho para me dar para ele, não. Ele quer saber da minha intenção. O todo que você tem é isso, Laís. Pois coloca isso, o pouco que você tem, porque é eu que multiplico. O pouco que você tem é esse, Sueli. Eu não quero saber o tanto que você tem. Eu quero saber o que você faz com o que você tem. O que você está fazendo hoje com o que você tem? Com o celular, com a palavra, com essa mensagem que você recebeu. O que você vai fazer com essas sementes que você recebeu aqui hoje? Você vai comer todas ou você vai plantar para que seu filho também possa colher? Né? Então não é o quanto eu tenho, é o que eu faço com a quantidade que eu tenho. Porque se eu tenho 3 grãozinhos de milho, e aí eu vou comer, eu planto, e aí vai se multiplicar, né? E abençoa muitas vidas. A ação. É a ação. Deus deixou tudo pronto. Ele disse, está consumado, está consumado. O que eu tive que fazer para você, eu fiz, agora só depende de você, da sua ação. Está tudo pronto. Então a gente tem essa consciência, né, hoje, de tomar conta do que é de direito nosso, de herança, porque ele disse, filho, tu és herdeira. Tu é herdeira. Mas só que para herdar, a gente tem que conquistar, né? A gente tem que usar da nossa nobreza. A gente tem que usar realmente de tudo que ele nos dá para que seja multiplicado. Então o ministério de Jesus se multiplicava. E ali os pães se tornavam suficientes. Todo mundo comia e ainda transbordava. Eles recolheram ainda 12 cestos, mas aí você fica, meu Deus, como? Como? O menino chegou com 2 peixinhos e 5 pães, todo mundo comeu, mais de 5.000 pessoas. E ainda ficou. Esse é o poder de Deus em nossas vidas. Faça o que você tem que fazer, porque o todo ele já fez. Você só precisa de uma ação. Porque ele que dá multiplicação, ele que dá porção abundante ou transbordante nas nossas vidas. É ele que faz, não é nós por nós mesmos, não é a justiça própria. É a graça, é o favor imerecido. Eu não mereço tudo que ele tem feito. E ele vem e me mostra. É isso mesmo que eu quero que você reconheça, que você por si só não é nada. É eu que dou força, é eu que restabeleço. Isso é precioso. Essa é a obra de Deus, perfeita, linda, da qual a gente crê e da qual a gente propaga, né? Amém. Então, a gente conclui esse estudo de hoje, de muita abundância. Hoje foi muito abundante, porque Deus é transbordante e abundante mesmo. E a gente só entrega aqui de todo o coração, né? É isso mesmo, maravilhoso, né? Quantos ensinamentos, quantas lições, né? Para a gente plantar e regar e ter em prática, né? A prática, ela é tudo na nossa vida. Deus já fez tudo por nós. Você encerra com a oração? A internet está... Querido Deus e Pai, nós te agradecemos
pela dádiva de vida, por tudo do qual o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, por cada entendimento, pela revelação da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, e confessamos a Ti como nosso único, eterno e suficiente Salvador. O Senhor salva, Senhor, cura a nossa alma, o Senhor é a cura de todas as necessidades, conforme cada um esteja que o Senhor conhece no íntimo, Senhor. Estabelece agora, restitui agora tudo que essa pessoa precisa. Estabelece em cada área da nossa vida. Seja na área financeira, porque em Ti, Senhor, nós alcançamos a plenitude. Nós queremos o todo de Ti, Pai. Nós queremos restauração espiritual, na nossa área financeira, nos relacionamentos. A plenitude, Senhor. E só em Ti nós alcançamos esse todo. Porque o Senhor é o que preenche. O Senhor realmente nos completa em tudo, Pai. Nos concede, Pai, o poder de execução, a sabedoria do alto, para que possamos em Ti glorificar e executar as nossas ações. Consagramos o que somos, tudo que temos a Ti, Pai, e tudo que somos. Que possamos receber, ser generosos em receber, em doar, porque nós só doamos, porque já temos, porque o Senhor já nos concedeu. Que possamos usar da sabedoria para abençoar ao nosso próximo. Obrigado pelo Teu amor sobre a minha vida, sobre a vida de cada um aqui presente. Por tudo nós te agradecemos imensamente, de toda a gratidão. Que possamos todos os dias da nossa vida glorificar a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um excelente e abençoado dia.